Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. A nossa gratidão por você fazer parte desse programa, desse projeto. E não se esqueça de clicar aí no sininho para que você seja notificado das novidades do canal e, acima de tudo, você socializar com outras pessoas para que assim o nosso canal seja interativo, relevante e seja uma bênção, não só na minha vida, na sua vida e na vida de outras pessoas. Convido a você, agora neste momento, para fecharmos os nossos olhos e falarmos com Deus em oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade concedida de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nos dê sabedoria, entendimento e discernimento. Abençoe a cada pessoa que neste momento irá participar desta recapitulação. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos recapitular a lição de número 4, que tem como título Uma Aliança Eterna. Eu gostaria de chamar você para que nós pudéssemos ler juntos o livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 7. Vem comigo na leitura. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Que aliança maravilhosa, que aliança extraordinária, essa aliança que Deus ele estabelece, que ele chama, que ele convoca Abraão para participar. E nesse chamado, Deus chamou Abraão, assim como havia chamado também Noé, para um relacionamento, uma aliança especial, que mantinha muito dos mesmos parâmetros da aliança feita com o patriarca antediluviano. Então, os parâmetros dos quais Deus estabeleceu a aliança com Abraão foram semelhantes àquela estabelecida com Noé. No entanto, por meio da aliança com Abraão, Deus estabeleceria o fundamento para a aliança da salvação com toda a humanidade, pelo menos com toda a humanidade que seria salva, para quem aceitasse esse chamado, para quem aceitasse a aliança e os termos dessa aliança. E, meus queridos, é importante registrarmos um pacto contratado entre duas pessoas. Isso significa aliança. A aliança eterna é um pacto entre Deus e a humanidade, embora às vezes tenha sido ratificada com indivíduos. Essa aliança, a exemplo, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Esses mesmos parâmetros que foram estabelecidos com ele, Deus nos chama para estabelecer com cada um de nós também essa aliança, para que assim ele possa selar a salvação em nossa vida. Assim nós podemos compreender que no pacto ou contrato, os nomes daqueles que assinam são registrados. É por isso que é importante e relevante saber o nome daqueles que assinam o contrato. Se você vai no cartório para assinar o contrato com alguém, tem que ter o nome das partes, o nome das pessoas. E nesse pacto que Deus nos chama, está o seu nome e o nome de Deus. Deus está cravando, assinando um contrato, uma aliança para derramar bênçãos na sua vida. E a maior bênção que Deus quer derramar é exatamente a minha e a sua salvação. Assim, também é importante conhecer os termos do contrato e as obrigações de cada parte no contrato antes de assiná-lo. Veja que é importante, não é, que esse contrato ele seja lido, ele seja conhecido antes de ser assinado. Então, para que você estabeleça esse pacto com Deus, saiba de uma coisa: tenha certeza e convicção de que Deus ele vai garantir tudo, mas tudo mesmo. Vale a pena entregar a sua vida a Deus, confiar nele para que ele cele o plano da salvação, ele possa nos dar o selo, o carimbo, a garantia, a confirmação das bênçãos e principalmente a bênção da salvação que ele quer derramar. Eu convido você agora para que nós possamos analisar o primeiro tópico da lição, Yahvé e a aliança abrâmica. O que é importante agora nós registrarmos? Lá em Êxodo capítulo 31, versículo 14, vem comigo na leitura do texto bíblico. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esse texto é importante. Aqui mostra o grande eu sou. O eu sou, aqui trata-se do nome pessoal de Deus. Em hebraico, ele é composto por 4 letras.
essas 4 letras que está aí, que você está verificando, YH e WH, que são transliterados como Jeová ou Yahvé. Embora a sua pronúncia exata não seja conhecida, seja desconhecida, mas esse tetragrama YHWH é o nome de Deus. Agora, é importante dizer porque tem algumas denominações que dizem que a pronúncia do nome é Jeová e que se você não pronunciar o nome Jeová, que é o nome próprio de Deus, você comete pecado. Portanto, nem o povo judeu, nem mesmo o Antigo Testamento e sacerdote, eles sabiam pronunciar esse nome. Esse nome é santo, esse nome é maravilhoso, é o grande eu sou. E nesse sentido é importante registrar também que lá no Novo Testamento, o apóstolo João o traduz como aquele que é, aquele que é, que era e há de vir. Entenderam? Então, veja que esse grande eu sou, ele foi, ele é e ele será. Ou seja, nosso Deus, ele é o quê? Eterno. O nome Deus reflete a sua autoexistência, sua eternidade e o seu domínio sobre a história do mundo. Moisés usa esse nome. É importante nós registrarmos quando ele relata pela primeira vez que Deus conversa com Abraão. Em Gênesis capítulo 15, versículo 7, nos diz, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur, a terra dos caldeus, para dar-te esta terra como herança eterna. Veja que aí diz, eu sou Deus. E muito mais do que a pronúncia do nome é o significado que ele vai importar na nossa vida. E eu e você, nós somos convidados a saber o significado, muito mais do que a pronúncia, o significado do nome de Deus, para que possamos confiar nele mais plenamente. E no Salmo, capítulo 9, versículo 10, nos diz, em ti confiarão os que me conhecem, o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Veja que coisa maravilhosa. Conhecer a Deus, muito mais do que conhecer o nome, é você saber o que Deus é, o que Deus ele representa na sua vida. E no Salmo 91, versículo 14, complementando esse raciocínio, nos diz, portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Note, meus queridos, muito mais do que conhecer o significado, é muito mais do que conhecer o nome, pronunciar o nome, é saber o significado, o que Deus representa na minha e na sua vida. E agora eu chamo você para nós recapitularmos com essa pergunta. Pergunta número 1. Eu sou é o nome pessoal de Deus. Em hebraico é composto de 4 letras. Quais seriam as letras? Assinale a alternativa correta. Letra A, YHWH. Letra B, YHWW. Qual o verdadeiro, vamos dizer assim, a resposta correta aqui dessa pergunta? Exatamente a letra A. YHWH é sem sombra de dúvida, o nome em hebraico de Deus. Ele não tem uma pronúncia, ninguém sabe pronunciar, portanto, mais do que a pronúncia, o significado, ele é muito mais relevante. Vamos agora ao segundo tópico da lição, El Shaddai. Bom, em Êxodo capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte, aparecia a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Veja que significado importante também, né? Ao ratificar sua aliança, Deus apresentou-se a Abraão como Todo-Poderoso, como o El Shaddai. Por causa da fraqueza humana, da fragilidade, Abraão não poderia ter filhos. No entanto, o Todo-Poderoso tinha poder mais do que suficiente para fazê-lo pai. E não só pai de um filho, mas pai de uma grande nação, de uma grande descendência. Porque ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. E meus queridos, como é importante sabermos disso, Isaque abençoou Jacó em nome de El Shaddai. E o próprio Deus apareceu para Jacó sobre esse nome. Ou seja, Jacó usou repetidamente o nome El Shaddai para conceber a bênção. Ou seja, os patriarcas, eles tinham em Deus o grande El Shaddai.
O El Shaddai, o que significa El Shaddai? O grande Deus poderoso. E o Deus grande e poderoso, ele se manifesta na minha e na sua vida para fazer bênçãos, para mostrar que ele pode, para mostrar que ele faz, que ele é o Deus do impossível. E nesse aspecto, é importante também nós dizermos não só que ele é o Todo-Poderoso, mas ele possui riquezas inesgotáveis, riquezas que ele está disposto a conceber aqueles que o procuram com fé e obediência. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele vai nos conceder as bênçãos necessárias para a nossa subsistência. Eu convido você agora para recapitularmos com a pergunta número 2. Ao ratificar sua aliança, Deus apresentou-se a Abraão como El Shaddai. Qual o significado do nome El Shaddai? Assinale a alternativa correta. Letra A, com poder dividido. Letra B, o Todo-Poderoso. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente o Todo-Poderoso. O Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que realiza. Vamos agora ao terceiro tópico da lição. Vem comigo, de Abrão a Abraão. Vamos ver como mudou o nome e o significado do nome aqui nesse tópico. Em Gênesis capítulo 17, versículo 5, vem comigo na leitura. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Aquele homem, né, que não tinha filhos, que já estava em idade avançada, a sua esposa também, seria pai de uma grande nação? Sim, porque o El Shaddai estava garantindo isso, que é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E, meus queridos, o que é importante, assim como o nome de Deus reflete o seu caráter, o nome das pessoas no Antigo Oriente também refletiam o seu caráter. E muitas vezes o nome da gente também está muito vinculado à família. Fulano, filho de Cicrano, fulano que é esposo de Beltrano. O nome tem uma referência hoje. E nos tempos do Oriente, do Antigo Oriente, o nome era muito relevante. Não se colocava o nome de forma aleatória. O nome tinha um significado. Quando algo significativo acontecia na vida das pessoas, naquele contexto as pessoas poderiam mudar o nome. E o que foi que aconteceu? Em Gênesis, Jacó, ele passou a ser Israel. Jacó, mentiroso, enganador, veja que mudou agora. Israel significa aquele que luta com Deus. José passou a ser Zafenate Paneia, que significa o revelador do oculto. Ruth, né? Noemi, que era Mara, né? Amargura, né? Veja a conotação. Daniel, Beltesazar, Deus proteja a sua vida. Então o nome das pessoas tinha o quê? Um significado, tinha uma relevância, importava naquilo que a pessoa realizava, naquilo que Deus fez na vida da pessoa. E nesse aspecto é importante nós entendermos o seguinte: quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele reforçou o cumprimento da promessa. Ele não seria mais Abrão, ele seria agora o quê? Abraão. E agora Deus chamou a mim e a você das trevas para a maravilhosa luz dele, para fazer de nós, a Bíblia diz que nós teremos um novo nome lá no céu. Deus vai nos dar um novo nome, porque nós seremos transformados, a Bíblia diz, no futuro, quando Jesus voltar, no abrir e fechar de olhos. E esse parênteses é muito importante. A partir daquele momento, ele, Abrão, seria conhecido como pai de uma multidão. Ou seja, desta forma, a fé de Abraão foi reforçada quando Deus garantiu, ao mudar o nome dele, Deus estava dizendo: você não é mais Abrão, você é Abraão, porque você é pai de uma grande multidão. Veja que o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus de milagre. Convido você agora a recapitularmos esse tópico através da terceira pergunta. Qual foi a mudança que Deus fez no nome de Abrão para reforçar o cumprimento das promessas do pacto? Assinale a alternativa correta. Letra A, Abraão. Letra B, Absalão. Qual a resposta correta? Acho que você entendeu. O nome de Abrão passou a ser o quê? Exatamente a letra A, Abraão. Vamos agora ao quarto tópico, etapas da aliança. Meus queridos, em Gênesis 12, versículo 1 nos diz: ora, o Senhor disse a Abrão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. A aliança de Deus com Abraão foi confirmada em 3 etapas, em 3 partes, cada uma com um significado. Então, o que é que envolvia? A aproximação, a ordem e a promessa. Ou seja, ali em Gênesis capítulo 2, versículo 1, a aproximação, Jeová, Deus, o grande eu sou, tinha dito a Abraão, sai da tua terra. A ordem foi, sai da tua terra, e a promessa, te abençoarei. Veja que quando Deus faz uma aliança, ele se aproxima do homem, dá uma ordem, e o homem aceita pela fé, e Deus estabelece uma promessa. Outra coisa também que confirma isso aí, em Gênesis 15, a aproximação, ele diz, eu sou Deus, eu sou Jeová, traga-me, a ordem foi, traga-me um bezerro, a promessa, para a tua descendência darei esta terra. Veja que Deus, ele se aproxima do ser humano, dá uma ordem, o homem confia e Deus, ele manda a promessa. Por fim, ali no capítulo 17, diz Deus o seguinte, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É a aproximação que ele faz de Abraão. E a ordem, todos os varões serão circuncidados. Aí Deus institui a circuncisão e a promessa, te darei a terra em que você habita. Então Deus se aproxima do ser humano, ele dá uma ordem, o homem aceita a ordem e a promessa de Deus é cumprida na vida do ser humano. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é extraordinário nós aceitarmos isso. Portanto, meus amigos, a aliança de Deus com Abraão foi confirmada em 3 etapas, com 3 partes cada: a aproximação, a ordem e a promessa. E nesse sentido, gostaria de chamar você agora para recapitularmos esse tópico. A aliança de Deus com Abraão foi confirmada em 3 etapas, com 3 partes cada. Como eram essas etapas? Letra A, separação, ordem e promessa. Letra B, aproximação, ordem e promessa. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B. Deus se aproxima do ser humano, abraça o ser humano com carinho, com amor, dá uma ordem para o ser humano e quando o ser humano aceita, a promessa de Deus se cumpre na vida do ser humano. Isso é bonito, isso é maravilhoso. Vamos agora ao 5º e último tópico, obrigações da aliança. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, vem comigo na leitura, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para o que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Que coisa bacana, não é? Veja, vem comigo nesse raciocínio maravilhoso. Embora o pacto seja um pacto de graça, onde Deus toma a iniciativa e se oferece para fazer pelo homem, o que ele é incapaz de fazer por si mesmo, não é um pacto unilateral, não é? Deus ele estabelece, agora cabe ao homem aceitar aquilo que Deus está estabelecendo para ele. Quem entra em um pacto com Deus deve fazer a sua parte. E qual é a parte do homem? Permitir que Deus ele cumpra a parte dele. Ao desobedecer a Deus, a aliança está quebrada. Tem 2 coisas na aliança, ou você aceita ou você não aceita. Quando você aceita, você está ratificando, você está confirmando que Deus ele vai abençoar a sua vida, como Abraão aceitou e Deus abençoou a vida dele. E nesse sentido é importante registrar que nós não devemos desenganar. Deus não nos salva porque nós obedecemos a Ele. Ele nos salva por graça. Mas Ele espera a resposta de amor e de fé que se reflete na obediência à sua lei. Você não obedece a Deus para ser salvo. Você obedece a Deus porque você é salvo em Cristo Jesus. O pacto da aliança é esse. Você não vai ser salvo por obedecer a Deus. Você vai ser salvo pelo que Cristo fez em sua vida, e pelo que Cristo fez em sua vida, você tem uma relação de amor e de obediência a Ele através da sua lei. E assim, em Gênesis capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de aliança entre mim e vós. E Deus estabeleceu aqui a circuncisão.
A circuncisão ela era uma demonstração, uma confirmação do ser humano em aceitar o pacto divino. E qual era o propósito da circuncisão como sinal do pacto divino para com o ser humano? Preste bem atenção agora na tela, acompanhe comigo. Distinguir a descendência de Abraão e dos gentios. Então seria uma distinção. Segundo ponto, perpetuar a memória do pacto. Terceiro ponto, fomentar a pureza moral. Quarto ponto, representar a justificação pela fé. Quinto ponto, simbolizar a circuncisão do coração. E o último tópico, prefigurar o rito do cristão no batismo. Quando nós entendemos o significado da circuncisão, que era um sinal externo do ser humano para demonstrar que ele estava no coração. Para vocês entenderem a importância e o significado da circuncisão, na própria Segunda Guerra Mundial mesmo, as pessoas eram identificadas como judeus, eles procuravam ver a genitária do indivíduo, porque pela genitária eles sabiam se o indivíduo era judeu ou não. Porque como o judeu ele era circuncidado, então dava para identificar. Então era um sinal externo instituído ali por Deus, desde Abraão, para ser uma demonstração externa daquilo que Deus estava fazendo no coração e na vida de uma pessoa. Bom, então surge aí uma pergunta. Por que não é mais importante ou não é mais um sinal a circuncisão do pacto? Vamos analisar agora. Bom, é importante nós sabermos que, com o tempo, esse sinal passou a ser interpretado como um meio de salvação por muitos. Se o indivíduo não for circuncidado, ele não será salvo. E o que salva a pessoa é o pacto. O que salvava a pessoa não era a circuncisão. A circuncisão era só uma demonstração externa. Perdendo assim o seu significado, a circuncisão perdeu o seu significado inicial. Ou seja, em Cristo, ela é substituída pela fé, que trabalha pelo amor, gerando uma nova criação e a guarda dos mandamentos. E a Bíblia lá em Gálatas e em 1 Coríntios diz que essa circuncisão ela será substituída pelo sinal do novo nascimento. E qual é o sinal do novo nascimento externo? Quando nós somos batizados nas águas do batismo. Esse passa a ser um sinal externo daquilo que Cristo fez em nossa vida. Portanto, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Deus ele vai fazer maravilhas na tua vida. Vamos agora à última pergunta. Quinta pergunta. Com o tempo, a circuncisão passou a ser interpretada como um meio de salvação, perdendo assim o seu significado inicial. Em Cristo Jesus, em que ela é substituída? Assinale a alternativa correta. Letra A. Pela fé que trabalha pelo amor, nova criação e guarda dos mandamentos. Letra B. Pela fé que trabalha pelo amor, nova criação e uma nova circuncisão. Qual a alternativa correta? A letra A. Pela fé que trabalha pelo amor, nova criação e guarda dos mandamentos de Deus como uma demonstração externa daquilo que Deus fez na vida, não para salvar, mas porque o indivíduo ele é salvo. Meus queridos amigos e irmãos, que bom estar com você mais uma vez. Espero que Deus, na sua eterna bondade, ele, ao nos apresentar o pacto dele, a aliança, que nós venhamos aceitar, para que ele possa abençoar a nossa vida, assim como ele abençoou a vida de Abraão, ele quer abençoar a minha e a sua vida. E o maior milagre, a maior bênção que Deus ele quer estabelecer nessa nova aliança é exatamente o perdão e a salvação da nossa vida. Escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Que Deus continue nos abençoando sempre. Convido a você neste momento para nós falarmos com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelos momentos que nós passamos aqui neste sábado, recapitulando a lição da Escola Sabatina com essas pessoas maravilhosas que estão, através do equipamento eletrônico e pelas redes sociais, nos acompanhando. Abençoe a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém.